Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido. Esse livro aqui então que passa a mensagem dos Abrahams e está sendo recebida essa mensagem via canalização pela Esther e o Jerry Hicks, eles que são um casal. E nós estávamos aqui no 14º capítulo, no último vídeo, onde eles falavam então você é co-criador em um universo magnificamente variado. E esse capítulo terminava, essa primeira parte desse capítulo terminou dessa forma. Este é um universo em expansão e todas as coisas devem ser permitidas. Por isso, insistimos para que você entenda e experimente o que deseja, pois só assim compreenderá o que não deseja. Olha que interessante, então, eles dizendo que o indesejado, ele deve ser permitido para que o desejado seja recebido. Então, até trazendo aqui uma forma de consolo, né, para a gente, porque se a gente está passando por alguma coisa que a gente não desejava realmente estar vivendo, então, quem sabe não é só para ter essa experiência, só porque, por exemplo, se fosse só dia, como é que a gente ia saber como que é a falta da luz, por exemplo? Por isso que tem que ter à noite. Acredito que seja isso, que seja só uma questão. Não acredito que o sofrimento ele venha por nada, só para a gente experienciar, só para Deus ver como é que a gente se sairia. Não acredito que seja isso. Porém, eu acredito que sim, enquanto nós estamos criando na nossa realidade coisas indesejadas, porque somos nós que criamos a nossa realidade, de acordo com o que eles vêm falando aqui desde o início do livro, então se a gente está criando e ao mesmo tempo nós temos a centelha divina em nós, e ainda assim a gente cria coisas indesejadas, eu acredito que seja por duas razões, porque a nossa consciência ela ainda não se expandiu, nós ainda estamos realmente sob aquele véu do esquecimento, a gente nem começou ainda a se questionar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, dessa forma, a gente não entendeu que nós criamos através daquilo que a gente sente, e aquilo que a gente sente vem daquilo que a gente pensa. Então, eu acredito que enquanto a gente tá criando essas coisas, do jeito que eles estão explicando aqui, que o indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido, então agora eu entendo como às vezes a gente pensa, mas se eu tenho a centelha divina em mim, por que não me foi mostrado? Não faz isso, poxa, como uma mãe que vê uma criança indo colocar a mão assim na chapa quente e fala, não coloca. Mas aí então é aquela coisa realmente do respeito ao livre-arbítrio, pelo que eu estou entendendo, que assim, e também vai nos ajudar, é uma forma, mesmo aquilo que parece ser castigo, é bênção, é só para nos ajudar realmente, porque aí se a gente não entender, se a gente não tiver a noite para depois dar graças pelo sol, é óbvio que a noite ela tem que existir exatamente, mas e se não houvesse a escuridão para nos mostrar como é a ausência da luz? Então eu acredito que isso para mim, a clareza que me trouxe foi essa, que dá pra gente, não dá mais pra gente nem ficar se perguntando, mas não é possível, por que não me alertaram, onde é que estava o meu anjo da guarda, onde é que estava a minha centelha divina? Então, se a gente ainda está mais ou menos metendo os pés pelas mãos, é porque a gente ainda está em um nível de consciência que nos leva a fazer isso, e porque isso vai fazer com que a gente possa receber o desejado, porque aí a gente já experimentou o desejado, não, disso eu já experimentei e não quero mais, agora então eu vou criar, vou passar a ter pensamentos que vão criar uma realidade agradável, como eles disseram que é possível. Eles disseram aqui no capítulo anterior que coisas que a gente, foi no capítulo 11, acredito, não, é o capítulo, cadê aqui, deixa eu ver se eu acho, onde eles disseram que a gente sabe que esse universo, a base dele é o bem-estar. Se a gente não estiver se sentindo bem,
então não encontrei, mas não faz mal, é mais ou menos isso. Se a gente não estivesse sentindo, assim ó, algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui, ao capítulo 13, exatamente o capítulo anterior. A gente já sabia como o bem-estar é a base desse universo maravilhoso. Você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Ou seja, se a gente ainda está tendo pensamentos que estão nos trazendo experiências de vida desagradáveis, pelo menos agora a gente sabe que é para fazer com que a gente entenda aquilo que a gente não quer. Porque como é que a gente pode desejar a luz se a gente não entendeu como é a ausência dela, não é? Então tá, gente, vamos continuar aqui então nesse 14º capítulo, que o título é Você é co-criador em um universo magnificamente variado. E aí esse subtítulo que eu trago agora é Você não veio para consertar um mundo defeituoso. Quando você, com entusiasmo, tomou a decisão de nascer nesse corpo físico e criar dessa forma, você viu esse mundo físico como um ambiente criador, no qual você e qualquer outra pessoa poderia se expressar criativamente. Você não veio para tentar convencer os outros a parar de fazer o que estavam fazendo e passar a fazer outra coisa. Você veio sabendo o valor do contraste e do equilíbrio na variedade. Ou seja, eu acredito que em outras palavras ele quer dizer que a gente já sabia que aqui a gente ia encontrar uma variedade imensa de nível de consciência. Então que a gente sabia que a gente ia encontrar pessoas como nós, que tem a centelha divina dentro dela, mas que nem imagina, nem sonha. A gente ia encontrar pessoas que nunca fecharam os olhos e se internalizaram, é isso? Assim, por alguns minutos, como a Esther Hicks disse aqui, que foi assim que ela conseguiu ter essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho grandioso de canalização. A primeira coisa que foi dita a ela para fazer meditação. Então a gente sabia que ia ter gente que, porque a gente só entende isso depois que a gente já expandiu um pouquinho a consciência. A gente sabia que ia ter gente em todos os níveis de consciência. Então a gente sabia que não cabia a nós estar enfiando nada agora lá dentro de ninguém. Porque a gente também já esteve nesse ponto que essa pessoa está e hoje a gente está aqui. Um exemplo grande disso, que dá para entender muito bem, é o livro que eu estou fazendo no final de semana, que é Há 2000 anos, onde o mentor de Chico Xavier, o Emmanuel, que agora não é mais mentor, porque o Chico já passou e agora é ele que reencarnou, de acordo com o Chico, ele se reencarnou no ano 2000, então ele está entre nós. Ele é terráqueo agora também, mas ele conta a vida dele quando ele era um senador romano naquela era lá. Ele viveu no mesmo momento que Jesus Cristo. O livro começa no ano de 31 e ele era um jovem de uns 30 anos, mais ou menos. E então ele mostra em que pé ele estava ali. Ele sonhou com ele uma reencarnação anterior, em que ele era tão perverso que ele, como senador também na mesma linhagem, ali junto com eu esqueci o nome da pessoa agora, mas ele fez parte daquele complô para derrubar a República de Roma, e ele condenava as pessoas aleatoriamente, sem dever nada, e para alguns, na pena, ele mandava que se fosse arrancar dos olhos, ele ficava para ver. Ele ficava para ver, porque ele tinha prazer, sentia prazer nisso. Então, vê onde é que estava a consciência dele nesse ponto, há 2000 anos. E não demorou 2000 anos, 2000 anos depois, ele já está no ponto de ser o mentor de Chico Xavier. Porém, nessa época ele estava desse jeito. Então, isso aqui mostra bem, ilustra bem na prática o que eles estavam dizendo, que quando a gente com entusiasmo, nós tomamos a decisão de nascer nesse corpo físico e criar dessa forma, nós vimos esse mundo físico como um ambiente criador no qual nós e qualquer outra pessoa poderia se expressar criativamente.
E a gente não veio tentando convencer os outros a parar de fazer o que eles estavam fazendo e passar a fazer outra coisa. Porém, eu acredito que é super importante a gente saber que com o nosso exemplo a gente pode fazer a pessoa parar, a pessoa evoluir, a pessoa expandir a consciência dela. Porém, forçar, enfiar a goela abaixo, isso não funciona de jeito nenhum para ninguém. Eu acredito que seja isso mais ou menos essa a lição, digamos, a compreensão que estaria por trás disso, na minha forma de entender, tá bom? Na minha forma de interpretar. E aí eles completam: todo ser físico é seu parceiro na cocriação. Se vocês aceitarem isso e usufruírem a diversidade de crenças e desejos, todos terão experiências mais expansivas, satisfatórias e gratificantes. E aqui com esse parágrafo, o que eles queriam que estariam dizendo, de acordo com o que eu entendo, com o que eu entendi? Que a diversidade ela é maravilhosa, que se eu acredito e sigo uma religião, que se eu acredito e torço para um time, que se eu acredito e voto em um político e o outro não é por isso que eu vou brigar com ele, não é por isso que ele vai ser meu inimigo, não é por isso que eu vou tomar até atitudes extremas quando a gente vê em qualquer um desses casos que eu citei, onde é possível até crimes mesmo, de morte um contra o outro, só porque a escolha do outro é diferente da nossa. Então aquele dizendo: todo ser físico é seu parceiro na cocriação, só que a gente tem que aceitar e usufruir a diversidade de crenças e desejos, sabendo que apesar da crença do outro ser diferente da minha, ele está no mesmo caminho de evolução e ele vai, no final eu vou encontrar ele lá, de volta, na luz absoluta. E também que, como todos somos parceiros na cocriação, é que aqui é como Jesus Cristo diz ali no livro Boa Nova, é uma escola, e eu acredito que possa ser também um teatro. E como é que a gente ia protagonizar o filme da nossa vida sozinhos, não é? Se a gente não tivesse coadjuvantes, se a gente não tivesse até o pessoal, como que diz, os figurantes. Eu acredito que seja isso que ele tá querendo dizer, que eles estão querendo dizer aqui. Vamos para mais um subtítulo então aqui, que é: não coloque esses ingredientes indesejados na sua torta. Imagine-se como chefe de uma cozinha extremamente bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis. Digamos que você tem uma ideia clara do prato que deseja criar e sabe como combinar os ingredientes para realizar seu desejo. Alguns dos ingredientes nessa cozinha bem abastecida combinam com sua criação, outros não. Mas mesmo sabendo que a adição de algum desses ingredientes arruinaria sua torta, você não sente necessidade de afastá-los nem de bani-los da cozinha, porque entende que eles só irão para a sua torta se você os colocar. Por isso, a presença deles não o preocupa. Olha aí, gente, aquela coisa que o Napoleão Hill diz nos livros dele, especialmente nesse último que eu fiz, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que nós somos muito influenciáveis. Nós somos influenciáveis pelo nosso meio. Nosso meio começa a nos influenciar desde que a gente é criança, especialmente nesse momento, e ele explica melhor isso até no livro Mais Esperto que o Diabo, quando ele mostra como é que as crianças, o diabo explica como é que ele já começa a pescar as crianças, elas já começam a se alienar quando elas começam a se deixar, elas começam a receber toda aquela influência do meio, primeiramente pais, depois escola, a igreja, e aí depois de adulto é a mídia, e é tudo, são os amigos. E ele diz no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que a gente devia ter muito cuidado com as nossas associações, que seria como se a gente tirasse comida para o nosso corpo físico do lixo, que a gente não faz isso, então que a gente tem que ter muito cuidado. Até o
Quem diz isso, na verdade, é o Andrew Carnegie. E o Napoleão Hill pergunta para ele, mas isso não seria egoísmo? Isso não seria dizer que se achar melhor que o outro? Ele disse, não. Isso é o mesmo cuidado que você tem com o seu corpo físico, você tem que ter cuidado com aquilo que aqui você vai estar deixando a sua mente aberta, exposta. E aqui, porque se a gente é influenciado, e o livro dos Espíritos diz que nós somos influenciados também, além desta realidade, nós somos influenciados, porque aqui temos nós encarnados e muitos outros desencarnados, nós somos influenciados também por tudo que está no campo geral. Então, se a gente é tão influenciado assim, a gente deve saber também que cabe a gente saber em que frequência a gente quer vibrar. Por exemplo, se a gente reclama, esse programa de televisão é horrível, mas a gente está com o controle na mão e a gente não muda se tem outros canais, então a responsabilidade disso também está na nossa mão. Assim como a responsabilidade de criar aquilo que a gente vai viver está na nossa decisão de ser os observadores conscientes do nosso pensamento. E aí aqui ele conclui esse subitem dizendo, você simplesmente utiliza apenas os ingredientes que irão melhorar a sua criação, deixando de fora os que não são apropriados. E aqui eu lembro também do que o Napoleão Hill fala sobre mentes, como que é? Nossa, gente, que as palavras fogem. Mastermind, obrigada. Que é quando a gente procura deliberadamente se associar a pessoas que estão na mesma busca que a gente. Porque eu acredito que como tem muita diversidade, como ele já falou antes, que há muitas pessoas em diferentes níveis de evolução, de expansão de consciência, há aqueles que estão no nosso nível também, que estão procurando a mesma coisa que a gente está procurando. Então é por isso que é tão interessante a gente estar seguindo, a gente estar entrando no campo daquela pessoa que está procurando a mesma coisa que a gente está tendo, está buscando, que a gente está querendo também. Porque se a gente está querendo expansão de consciência, se a gente está buscando colocar os ensinamentos do Napoleão Hill, os ensinamentos desse livro em prática, para a gente viver a vida plena de abundância e de alegria e poder ser, fazer e ter tudo que a gente quiser, como eles dizem aqui nesse livro, e a gente se conecta com programas de TV que só falam de tragédia, e a gente, quando fica sabendo que está tendo a guerra, a gente só lança sentimentos negativos contra quem está lá, a gente esquece que a gente não está vendo, como que diz, o plano todo, a pintura toda, e a gente esquece também que não cabe a nós julgar, porque tem alguém no comando que vê tudo, é como se a gente tivesse um labirinto aqui. Outro dia eu fui a um labirinto de milho. Achei super interessante, nunca tinha ido ainda assim. E realmente tem um momento que dá vontade de gritar, eu quero sair. Mas e se tivesse alguém ali em cima, num helicóptero? Ele veria a saída super fácil, e é assim que quem está no comando, a nossa centelha divina, a visão que ela tem é essa. Então, se está acontecendo isso e ela está deixando, ela está permitindo que aconteça, é porque talvez a gente precise uma guerra para aprender a valorizar a paz, e também porque tudo vem de muito, muito, muito antes do nosso nascimento nessa encarnação. Então tudo está certo como está, sem os nossos pensamentos e os nossos julgamentos a respeito, os nossos pensamentos e sentimentos a respeito. Eu acredito que quem diz isso é a Byron Katie, ali no livro dela, Aprendendo a Amar a Realidade. Não sei se exatamente se é esse tipo, Ame a Realidade. Porque somos nós que damos a interpretação para aquilo que a gente está vendo, para aquilo que está acontecendo. Então, se a gente dá uma interpretação negativa, se a gente começa a julgar, e se a gente não passa ali pelo crivo do parâmetro que Jesus Cristo veio nos trazer, que é do amor incondicional para tudo, então a gente acaba conseguindo, para a nossa vida mesmo, só
só mais daquilo que a gente não quer, daquilo que a gente não busca. E apesar da gente ter visto aqui que o indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido, quanto mais rápido a gente consiga sair do indesejado, melhor, né? Para que a gente possa receber só aquilo que a gente está buscando receber realmente. Esse livro é grandioso. Eu fico aqui então nessa segunda parte do 14º capítulo, porque eu prometi que faria vídeos menores para que todo mundo possa ver e tenha tempo de, por isso que está indo só 3 vezes por semana também, tenha tempo de estar refletindo sobre, porque uma coisa que eles disseram aqui é que se nós somos aquelas pessoas que gostam de ler uma vez só e ver uma coisa uma vez só, se tiver que revisar, a gente já não tem tempo para isso e a gente não gosta de coisas repetitivas, então que esse livro não seria para a gente. Por quê? E por que eles repetem? É porque eles não têm mais o que escrever e não, é porque é essa mensagem. A mensagem é única, mas demora para a gente captar. A gente só capta quando capta, a ficha só cai quando cai. E para cada um cai na hora que tem que cair. E é assim e está certo dessa forma, como ele disse. É essa diversidade que a gente já veio sabendo que existia, mas porém que a gente não veio consertar esse mundo defeituoso. E sim fazer com que isso, a gente é como se a gente estivesse ali, fosse o chefe dessa cozinha extremamente bem abastecida, e isso são todos os ingredientes. Tem alguns que não vão dar certo na nossa torta, pelo contrário, vai estragar, depois ninguém vai conseguir comer. Porém, cabe só a nós, não precisa, a gente não precisa fechar a porta para nada. A gente, porque vai saber, não, isso nunca mais, não, vai saber. A gente não fecha a porta para nada, mas a gente escolhe aquilo que vai entrar na nossa torta. Não é isso? Acredito que seja isso, gente, a mensagem que ele trouxe. Espero que os comentários que eu fiz tenham ajudado na sua compreensão. Mas se você entendeu de outra forma e quiser, por favor, me ajudar a compreender também. Se você quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Se quiser deixar sua curtida, o seu like, deixa aí, eu vou agradecer também. Se você quiser ir lá no canal e se inscrever, você vai ter muitos outros livros lá que eu já fiz, inclusive esses do Napoleão Hill que eu citei. E se você quiser também compartilhar, passar para alguém que você acredita que vai tirar tanto proveito desses ensinos aqui trazidos pelo Estéreo Jerry Hicks. E são os ensinos dos Abrahams, que são esse pool de consciências que com certeza nos amam muito e, como eles disseram aqui, eles vão poder nos lembrar de coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Então, como eles sabem que esse véu do esquecimento ele pode nos deixar, apesar de que o esquecimento não é só para que a gente possa ter o nosso livre-arbítrio e flertar entre luz e sombra, é também para o nosso próprio bem, porque a gente não sabe o que a gente andou fazendo ali no verão passado, né? Então, se a gente viesse, digamos que a gente fez alguma coisa, a gente foi vizinho aí da pessoa que hoje é nosso filho, a gente brigou muito com ele, e se a gente vem, a gente não esquece isso. Aí a gente, como é que a gente vai recebê-lo agora como nosso filho, não é? Então eu acredito que o esquecimento é uma bênção para nós que viemos fazer essa temporada humana nessa realidade de luz e sombra. Então, se você quiser achar que tem alguém que vai se interessar também por esse ensinamento desse livro, por favor, se quiser compartilhar com essa pessoa, eu vou ficar super feliz e espero te encontrar para a gente fazer a terceira parte do 14º capítulo. Tá bom? Obrigada. Tchau.